Nessa noite eu quero falar ao seu coração sobre a santidade de Deus. E para isso eu chamo a sua atenção para o livro de Isaías, capítulo 6. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, nós meditaremos sobre uma visão exaltada e transformadora da santidade de Deus, da grandeza de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou minha boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada, o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou eu, envia-me. Que Deus aplique no nosso coração a sua santa palavra. O assunto central desse texto é a grandiosidade de Deus. E nessa noite, eu quero olhar com vocês para essa passagem, a fim de que Deus ele humilhe o meu coração, o seu coração, os nossos corações. O meu objetivo é olhar com vocês para esse texto a fim de que Deus quebre o nosso coração em 1000 pedaços, porque foi isso que aconteceu com Isaías aqui. E é isso que deve acontecer conosco, à medida que nós contemplamos aquilo que Isaías contemplou nesse confronto com Deus. O texto começa falando ao nosso coração sobre a visão que Isaías teve da imortalidade de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías começa o seu relato aqui contextualizando essa visão, apresentando quando ele experimentou esse episódio em sua vida. E ele diz que isso aconteceu no ano em que o rei Uzias faleceu. E quando nós examinamos o capítulo 26 do segundo livro de Crônicas, descobrimos que Uzias foi um homem que começou a reinar na região com apenas 16 anos de idade. Um menino rei que assumiu o reinado em Judá. E ele ocupou esse cargo por mais de 50 anos, por mais de meio século. E durante esse tempo, Uzias ele foi amado, ele foi respeitado pelo povo, pelas boas obras que ele realizava diante de Deus e também em benefício da nação, especialmente no início do seu reinado. Ele derrotou os inimigos de Israel, ele fortaleceu o poder militar de Judá, levantou a economia da nação, expandiu a agricultura e se tornou famoso em boa parte do planeta por aquilo que ele fez. Mas, infelizmente, a história de Uzias não terminou tão bem quanto começou. A Bíblia diz que Uzias ele deixou que suas conquistas subissem à sua cabeça, ele se tornou um homem orgulhoso, algo que costumeiramente acontecia com os reis daquela época. E um dia, embriagado pelo próprio orgulho, Uzias ele entrou no templo e ele intentou no seu coração, ele colocou o objetivo dele naquela visita, oferecer sacrifícios a Deus. E nós sabemos muito bem que as únicas pessoas que tinham o direito e a permissão de oferecer sacrifícios a Deus no templo eram os sacerdotes. Só a pessoa do sacerdote em toda a nação de Israel tinha o direito de entrar no templo e oferecer sacrifício a Deus. O que Uzias queria fazer naquele momento era o que nós chamamos de sacrilégio, um desrespeito pela santidade de Deus. E quando Uzias entrou no templo, os sacerdotes entraram junto com Uzias e repreenderam ele diante daquilo tudo. E Uzias, como um rei orgulhoso, ele ficou furioso. A resposta típica de um coração orgulhoso quando é repreendido é a fúria, a raiva e a violência.
Foi isso que Uzias sentiu no seu coração naquele momento. E foi nesse momento que Deus enviou uma lepra para a testa de Uzias, como punição por aquele pecado. E depois disso, Uzias foi separado do seu cargo, separado do seu povo, separado do templo, separado da família dele. Ele morreu sozinho e leproso. Tudo isso por ter desrespeitado a santidade de Deus. Agora, use sua imaginação e pense comigo sobre a situação do povo naquela época. Tente imaginar como estava o coração do povo, como o povo estava abalado na época em que o rei Uzias faleceu. Todos estavam de luto, todos estavam inseguros, se perguntando quem seria o próximo rei. Será que é um rei que vai abençoar a nação? Será que é um rei que vai servir para a desgraça da nação? Quem vai assumir o lugar de Uzias? A insegurança tomava conta de todo mundo e Uzias, ele devia compartilhar também desse sentimento. Isaías, devia compartilhar também desse sentimento de insegurança. Isaías, então, ele entra no templo, talvez para obter algum consolo da parte de Deus. E é nessa visita, é nesse momento de crise, de insegurança nacional, que Deus, ele abre as cortinas do céu e se revela a Isaías de um modo singular. Isaías mirou no alto e ele viu quem? O Senhor, que significa o Adonai, o Supremo, o Soberano. Ele viu o Rei dos Reis. Uzias estava morto, mas o rei que está diante dos olhos de Isaías agora, ele não pode ser detido pela morte, ele não pode ser ferido pela morte. Deus, ele se revela a Isaías não apenas como um Deus vivo, mas também como um Deus imortal, como um Deus invencível. Irmãos, todos os reis, ao longo da história, eles têm algo em comum: eles morrem. Eles morrem, eles vivem, reinam, ganham muito poder e depois eles morrem, eles são detidos pela morte. Davi foi um guerreiro fantástico que venceu inúmeras batalhas, mas Davi não conseguiu vencer a batalha contra a morte. A sabedoria do rei Salomão livrou ele de muitos problemas, mas não foi suficiente para livrar ele da morte. Alexandre, o Grande, com as suas estratégias militares fantásticas, ele conseguiu conquistar boa parte do planeta, mas ele não conseguiu conquistar a morte. O que esses reis têm em comum? Eles são mortais, eles morrem, eles voltam ao pó, eles descem do trono para a sepultura. Mas o rei que Isaías está vendo agora é um rei invencível, é um rei que é imortal. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, para a nossa vida, sobre a grandiosidade de Deus, é que o Deus que cuida de nós é um Deus imortal. Em 50 anos, a maioria aqui vai estar morta. Em 100 anos, todos nós estaremos mortos e provavelmente esquecidos. Mas o nosso Deus, ele nunca morre. O nosso Deus, ele permanece para todos sempre. Ele estava vivo antes do mundo existir, antes dos anjos cantarem, antes do tempo existir. Ele já vivia de eternidade a eternidade. E devemos guardar isso em nosso coração, irmãos. O Deus que cuida de nós não é apenas vivo, ele é também imortal. E o que é que tem de bom nisso, Neemias? Porque se ele não morre, irmãos, as promessas dele para nós nunca morrem. Se ele não morre, a esperança que nós depositamos nele também nunca morre. Se ele vive eternamente, então ele é realmente capaz de nos dar aquilo que ele promete para nós: vida eterna. Vida eterna. A morte consegue tragar muitas coisas ao nosso redor. A morte arranca pessoas amadas de nós, que cuidam da nossa vida: pais, esposa, filhos. Mas a morte nunca vai arrancar de nós o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus imortal, invencível. E prosseguindo no texto, temos a visão que Isaías experimentou da soberania de Deus. Eu vi o Senhor e ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. Ele olha para o alto e ele vê Deus assentado no seu trono. E sempre, ou na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre o céu, o trono de Deus está lá. O trono de Deus está no centro da visão, e não é diferente aqui. Isaías mirou no alto, os céus se abriram, e ele viu o Senhor assentado no trono. Deus não estava andando de um lado para o outro, como se estivesse preocupado com algum tipo de desordem social que estava destruindo a terra. Deus não estava sentado no chão, Deus estava em seu trono. O trono é um símbolo do poder de Deus, da autoridade de Deus. O trono sinaliza a verdade bíblica de que Deus é soberano, a verdade de que Deus controla cada átomo do universo em expansão. O trono é um símbolo do controle absoluto de Deus. Quando dizemos que Ele está assentado no trono, estamos dizendo que Ele está governando tudo sem fazer o mínimo esforço.
Ele está governando tudo incansavelmente e nada pode fugir do domínio de Deus. Ele governa sobre os homens e sobre os anjos, ele governa sobre os planetas no vasto universo e governa também sobre cada grão de poeira que está voando pelo ar, cada gota de água, cada estrela, cada galáxia, cada animal na terra, no céu e no mar. Ele governa sobre tudo. E Isaías está tendo um vislumbre disso nesse momento. Ele está vendo a soberania e a onipotência de Deus de um modo que nunca tinha visto antes. Um trono, e alto trono, um trono alto e sublime, sinalizando assim que nenhuma outra autoridade pode se igualar à autoridade dele. A altura desse trono representa a superioridade desse trono. Ele está acima de tudo e acima de todos. Ele está acima dos presidentes, acima dos reis, acima dos anjos, acima de qualquer autoridade no céu e na terra. E a segunda coisa que nós aprendemos para a nossa vida sobre a grandiosidade de Deus nesse texto é que o Deus que cuida da nossa vida, da nossa nação e do nosso mundo é um Deus soberano. É um Deus que não perde o controle para ninguém. É verdade que os homens, eles podem tentar usar o poder deles aqui na terra para criar leis e projetos que são contrários à palavra de Deus e que danificam a vida humana de um modo quase irreversível. E de fato, eles já estão planejando isso e executando isso na medida do possível. Nos últimos anos, a nossa nação, como vocês sabem, tem enfrentado uma das épocas mais críticas, mais difíceis da sua história, no que diz respeito à educação, economia, política, religião, sociedade, segurança e por aí vai. Mas nenhum desses políticos ou poderosos desse mundo podem bater o martelo nessas questões, porque o Deus que cuida da nossa nação é um Deus que é soberano. Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Deus nunca perde o controle para nenhum poderoso dessa terra. Ele nunca perde o controle. Então, quando você estiver lendo aquela catástrofe política ou econômica em algum tipo de jornal, se lembre disso. Meu Deus, Ele está assentado no seu trono e não importa o tipo de crise que nós estamos passando, Deus nunca perde o controle dele para ninguém. Ele é um Deus que é soberano. E não apenas a nível nacional, mas a nível pessoal também. O Deus que cuida da minha vida e da sua vida é um Deus soberano. E quando você estiver enfrentando algum tipo de crise pessoal, quando você encontrar uma doença terrível na sua vida, perder algum parente, for demitido do emprego, ou qualquer outra coisa ruim, ou qualquer outro desastre na sua vida, se lembre disso, porque é isso que traz consolo. O meu Deus, Ele está assentado em um alto e sublime trono. Isaías estava atravessando uma crise nacional e Deus mostrou a ele o que ele mais precisava ver, a sua soberania. E se você chegou aqui nessa noite passando por algum tipo de crise, a sua maior necessidade é ver aquilo que esse texto está apresentando, é ver Deus assentado em um alto e sublime trono, é ter uma visão exaltada do poder de Deus. No final do versículo 1, Isaías diz: e as abas de seu manto enchiam o templo. Ele começa a falar aqui da majestade incomparável de Deus. E ele descreve essa majestade usando as roupas de Deus. Ele descreve que as roupas de Deus, as vestes de Deus se estendiam por todo o templo. E há um sentido nisso. Naquela época, a melhor maneira de saber a importância de uma pessoa era olhando para o tipo de roupa que essa pessoa usava. As pessoas mais importantes da sociedade, as autoridades civis, especialmente os reis, eles se vestiam de um modo diferente do povo comum. Os reis alongavam as suas vestes, alongavam as suas capas para mostrar o poder deles, a glória deles. Um grande vestido naquela época era sinal de um grande poder. É parecido com algumas noivas que usam aquele vestido longo no casamento para sinalizar a glória delas naquele momento. De igual modo, as roupas de Deus aqui sinalizavam a majestade dele. O texto diz que as vestes de Deus eram tão longas que cobriam o templo inteiro, da porta de entrada até a porta de saída, era tão vasto quanto o piso do templo. E Isaías era um estadista. Isso quer dizer que ele estava acostumado a ver roupas suntuosas, mas com certeza, irmãos, ele nunca tinha visto uma veste, uma roupa tão majestosa como aquela. O templo todo estava inundado pela glória de Deus. E eu acrescento a isso o fato de que nesse ponto do texto, nós podemos ver a majestade incomparável de Deus, não apenas olhando para a maneira como Ele está vestido, mas olhando para a reação dos anjos diante da santidade dEle.
No versículo 2 diz: acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Ele começa descrevendo aqui a posição dos serafins, estavam acima do trono de Deus. E devemos lembrar de início que essa é a única vez que essas criaturas aparecem na Bíblia. Nós não sabemos muito sobre eles, mas nós sabemos que os serafins, eles formam a classe angelical que está mais próxima do trono de Deus. Nesse exato momento, eu tento imaginar eles lá, no trono de Deus, cantando, incansavelmente, cantando e adorando a Deus. Eles estão lá. A palavra serafim significa flamejante, aquele que queima. Isaías, ele usa essa palavra para descrever o zelo que aquelas criaturas têm pela santidade, pela majestade de Deus. Eles não estão lá em uma completa mornidão, eles não estão lá com uma indiferença no coração, eles estão lá com um zelo pela glória, pela majestade de Deus. Mas o que mais chama a nossa atenção nesse ponto é a descrição que Isaías traz daqueles anjos. Cada um tinha 6 asas. Eu não sei vocês, mas a pergunta que surge em minha mente, na primeira vez que eu leio esse texto, é essa: por que 6 asas? Por que não 2? Se um passarinho precisa apenas de 2 asas para voar, então por que esses anjos precisariam de 6 asas? Ora, irmãos, uma coisa que a gente sabe sobre Deus é que Deus, ele é econômico na criação dele. Ele nos dá apenas aquilo que nós precisamos. Ele nos deu 2 braços, 2 pernas, porque nós só precisamos disso. Nós não precisamos de 5 braços, não precisamos de 4 pernas, precisamos apenas de 2 braços, 2 pernas. Deus, ele é econômico na sua criação. Só que quando nós olhamos para esses anjos, começa a dar um treco na nossa mente. Por quê? Porque Deus deu 6 asas para eles. Por que não só 2 asas? Será que Deus, ele estava exagerando na criação desses anjos? Na verdade, não. Prosseguindo o texto, nós descobrimos a razão de Deus ter acrescentado 2 pares de asas para aqueles anjos. Isaías diz: com 2 cobriam o rosto. Irmãos, lembram de quando Moisés pediu para ver a face de Deus? Moisés já tinha visto coisas gloriosas da parte do Senhor. Ele viu a sarça ardente, ele viu as pragas destruindo o Egito, ele viu o mar se abrir, ele viu a coluna de fogo na noite, ele viu a coluna de nuvem durante o dia providenciando sombra, ele viu o maná cair do céu diariamente. Mas isso não foi suficiente para satisfazer o coração de Moisés. Moisés queria mais. Então ele pediu para ver a face de Deus. Em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 33 e versículo 20, Deus disse a Moisés: não poderás ver a minha face, porque nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivo. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo: Moisés, você está pedindo para morrer e não sabe. É impossível você contemplar a minha face e continuar com vida. É impossível, você morre. E mais tarde, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, Jesus Cristo disse que só aqueles que são puros de coração poderão contemplar a Deus. Ou seja, nós não podemos ver a Deus. E o problema não está em nossos olhos, o problema está em nosso coração. Nós somos pecadores, somos sujos, e é por isso que nós não temos estrutura para contemplar a face de Deus e continuar com vida. Mas, irmãos e irmãs, uma coisa é um pecador sujo não poder contemplar a face de Deus. Porém, o que vemos aqui é que nem mesmo o serafim, em toda a sua perfeição, pode olhar diretamente para a face de Deus. Por que eles cobriam o rosto? Porque eles não podem olhar diretamente para a face de Deus sem serem consumidos pela infinita santidade de Deus. Nem mesmo essas criaturas perfeitas, essas criaturas santas, podem contemplar diretamente a face de Deus. É por isso que eles cobrem o rosto, eles cobrem os olhos. Nós não podemos cair na tolice de achar que a santidade dos anjos está no mesmo patamar que a santidade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não é apenas maior do que os anjos. Deus é infinitamente maior do que os anjos. Maior em santidade, em glória, em beleza e em poder. Assim como os céus eles são mais altos do que a terra, assim também a santidade de Deus é maior do que a santidade dos anjos. Como Ana disse em 1 Samuel 2,2, não há ninguém, nem um homem, nem um anjo, nem ninguém tão santo como o Senhor. Não há outro além de ti. É por isso que eles cobrem o rosto e também os pés. Com 2 cobriam os pés. Lembramos aqui do episódio no qual Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente.
O texto diz em Êxodo 3, e vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça, Moisés, Moisés, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Deus está lembrando Moisés aqui que aquele solo, aquele lugar, estava especialmente santificado pela sua presença. E por isso ele deveria tirar as sandálias como um sinal de reverência diante da glória e da majestade de Deus que está naquele lugar. E eu acredito que quando os serafins eles estão cobrindo os pés, os serafins estão fazendo algo parecido. Eles estão reverenciando a santidade de Deus, estão reconhecendo a grandeza de Deus, estão reconhecendo que são apenas criaturas. Resumindo, estão reconhecendo quem Deus é e quem eles são. E por fim, Isaías diz que com duas eles voavam. Eles não estão parados no canto de parede, eles estão voando, representando a disposição deles em servirem a Deus, em adorarem a Deus e obedecerem aos comandos de Deus. Aqueles anjos então receberam 4 asas para a adoração, 2 asas para o serviço, nessa ordem e nessa prioridade. Neemias, então, qual é o sentido disso para a minha vida? Qual é a relevância que isso tem para mim? Irmãos, eu acredito que nesse versículo nós encontramos um grande exemplo de como devemos se comportar na presença de Deus. Um grande exemplo de como devemos adorar a Deus e servir a Deus. Vejam a reverência que essas criaturas têm diante de Deus. Vejam o comportamento dessas criaturas enquanto elas estão adorando a Deus, servindo a Deus. Agora, compare a reverência desses anjos com a reverência dos evangélicos da nossa época, enquanto estão adorando a Deus, enquanto estão servindo a Deus. Irmãos, se existe um mal que tem o poder de destruir uma reunião de adoração a Deus, é o mal da irreverência. E eu sei que alguns vão me achar duro e radical nesse ponto, mas eu quero que vocês pensem comigo. A maior parte dos evangélicos hoje não sabem tirar as sandálias para invocar o nome do Senhor. Não tem mais consciência de quem eles estão adorando. Perdemos isso. A gente começa a adorar a Deus de qualquer forma. A gente começa a se comportar na reunião de adoração a Deus de qualquer forma. A verdade é que boa parte dos evangélicos tratam Deus como se Deus fosse um moleque, não como um Deus santo, que deve provocar tremor no seu coração, não como um Deus santo, que merece a sua máxima atenção, que merece a mais profunda reverência do seu coração, conversando durante a maior parte do culto, ou então teclando em um celular durante a maior parte do culto, como se a igreja fosse um tipo de clube, onde a gente vai para se encontrar com os amigos, para colocar os papos em dia, e aí depois a gente vai lanchar alguma coisa, e a reverência a Deus. Vejam esses anjos, vejam esses serafins, como eles estão se comportando. E eu não estou dizendo que você não pode trocar algumas palavras com a pessoa que está do seu lado sobre o culto. Eu estou dizendo que se Deus está entre nós, e Ele está, então nós devemos a Ele reverência. A presença de Deus no culto público é um lugar de reverência e de adoração pelo Deus Santo que está entre nós. Esse lugar, irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, esse lugar é a casa de Deus. Não a nossa casa, não a minha casa, não a sua casa. Na nossa casa a gente vive como quer, a gente faz o que quer, fala o que quer, mas na casa de Deus é diferente. E não me entendam mal, eu não estou dizendo também que Deus está limitado a 4 paredes, eu não estou dizendo que o único lugar onde você deve ter reverência pela santidade de Deus é no culto público. Deus é onipresente, veremos isso mais à frente. Deus está em todos os lugares, isso quer dizer que a sua vida deve ser uma vida de reverência, de adoração a Deus. Mas eu digo a você, que se você não consegue ter reverência pela santidade de Deus no culto público, então dificilmente você vai ter reverência pela santidade de Deus em qualquer outro lugar dessa terra. Há um sentido em que nós sempre devemos temer a Deus, porque sempre estamos na presença dEle, mas há outro sentido também, que ensina que o culto público, o ajuntamento dos santos diante da palavra de Deus, é um lugar de máxima reverência, não aos pastores, não aos líderes, não aos irmãos, mas um lugar de máxima reverência a Deus, a santidade de Deus. Quando nós enxergamos a grandiosidade dEle, nós entendemos porque essas criaturas cobriam os pés, cobriam o rosto, e voavam diante de Deus. No versículo 3, tomamos conhecimento especificamente da visão que Isaías tem da santidade de Deus, a partir do versículo 3. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías está registrando para nós aquilo que ele estava ouvindo da boca dos anjos. E se você não conhecer algo da literatura hebraica, você facilmente vai deixar de perceber o detalhe mais impressionante desse texto. Já parou para se perguntar por que esses anjos repetem a palavra?
Eles não estão fazendo isso porque estão, de alguma maneira, gaguejando ou então cumprindo a formalidade celestial. Não é isso, eles estão repetindo para enfatizar a santidade de Deus. Há um sentido por trás daquela repetição. Por exemplo, quando nós da língua portuguesa estamos escrevendo um texto e queremos enfatizar alguma frase ou alguma palavra naquele texto, nós temos várias maneiras de fazer isso. Podemos sublinhar, podemos colocar as letras maiores, podemos deixar em itálico, colocar em negrito, mas o judeu ele enfatiza as coisas de uma maneira diferente. O judeu enfatiza as coisas por meio da repetição. A repetição é sinônimo de ênfase. É por isso que, nesse momento, os anjos estão repetindo essa palavra. Isso mostra a importância que eles dão a esse atributo de Deus, dizendo que Deus é santo, santo, santo. E, amados irmãos e irmãs, esse é o único atributo de Deus que é elevado ao terceiro grau de repetição em toda a Escritura. Nenhum outro atributo de Deus é elevado ao superlativo nas Escrituras, como a santidade de Deus está sendo aqui. Você não vai encontrar na Bíblia que Deus é amor, 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 apesar de que o amor dele é santo. Ou que Deus é ira, 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 apesar de que a ira dele também é santa. Mas o único atributo de Deus que é elevado ao terceiro grau de repetição em todas as páginas da Bíblia é a santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. Se eles dissessem que Deus é santo, estariam dizendo que Deus é puro, que Deus é reto, que Deus é justo. Se dissessem que Ele é santo, santo, estariam dizendo que Ele é maior do que os santos. Mas quando eles dizem que Deus é santo, 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 eles estão dizendo que a santidade de Deus é transcendente. Eles estão exaltando aqui a transcendência de Deus com essa repetição. E, de fato, o significado primário da santidade de Deus é a transcendência dele. E o que é transcendência, Neemias? Quando nós dizemos que o nosso Deus é santo, estamos dizendo que Ele ultrapassa. Isso é transcender, é ultrapassar. Estamos dizendo que Ele ultrapassa todos os limites da criação. Estamos dizendo que nenhuma criatura consegue se igualar a Ele, porque Ele está acima de todo mundo. Ou, em outras palavras, Ele é diferente. Diferente em glória, em beleza, em majestade e em poder, de modo que junte todos os homens da terra, todos os planetas e todos os anjos, e você não vai chegar nem mesmo aos pés de quem Deus é em sua santidade. Indica o fato não apenas de que Ele é justo e puro, mas que Ele está acima de toda a criação, maior do que tudo que existe. E é esse aspecto do ser de Deus que os anjos estão exaltando nesse momento. E, novamente, qual é o sentido disso para a minha vida e para a sua vida? A santidade de Deus mostra não apenas o quanto devemos reverenciar e temer a pessoa dEle, mostra também o quanto devemos descansar na pessoa dEle. Deixe-me ser bem prático. Não importa o tamanho do seu problema, não importa. O seu problema não é maior do que o seu Deus, porque o seu Deus é transcendente, é santo. Não importa o tamanho da tentação que esteja massacrando você semanalmente, a sua tentação não é maior do que o seu Deus, porque o seu Deus é santo, Ele é transcendente, Ele ultrapassa. A transcendência de Deus deve ser uma rocha para os nossos pés na hora da dificuldade, e também um alerta para o nosso coração, para que possamos andar em reverência e temor. Os serafins dizem, falando sobre a visão da abrangente glória de Deus, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu li essa frase, eu achei ela uma frase estranha. Se eles dissessem que toda a terra está cheia da maldade dos homens, que toda a terra está cheia da violência dos homens, ou da corrupção dos anjos, seria fácil de engolir, mas quando eu vi isso, eu disse, como assim? A terra toda cheia da glória de Deus? Eu vejo apenas maldade, eu vejo apenas pecado, destruição ao meu redor. Mas a perspectiva que o serafim tem da criação de Deus é uma perspectiva verdadeira. Eles dizem que a glória de Deus é algo que pode ser visto em cada centímetro da terra, em todo lugar. E a terra, irmãos, esse lugar onde nós estamos, a terra, o nosso planeta, o nosso universo, nada mais é do que um monumento da glória de Deus, da majestade dEle. Deus ele espalhou a glória dEle em cada canto da criação. O nosso grande problema é que nós caminhamos por aí com os olhos fechados para isso tudo. Com os olhos fechados, com uma indiferença tão grande que ficamos cegos para a presença de Deus que está ao nosso redor, pelas coisas que foram criadas. Mas se tivéssemos mais consciências de quem Deus é, teríamos muito mais sensibilidade para enxergar a sabedoria, a força e a glória de Deus que estão presentes e espalhada em toda a criação. E com certeza isso despertaria muito mais adoração em nós, no nosso dia a dia.
com certeza a nossa vida seria uma vida mais voltada para a adoração a Deus. O que eu quero dizer aqui é que nós devemos enxergar a criação com os olhos de um serafim, olhando a glória de Deus que está ao nosso redor. Devemos orar por isso, orar para que Deus ele abra os nossos olhos para que a gente enxergue o mundo nessa ótica. Muitas vezes a maldade, a destruição e o pecado têm ofuscado os nossos olhos, têm embaraçado a nossa vista nesse ponto. Mas, quando nós pedimos para que Deus abra os nossos olhos, nós provamos a grandiosidade dele. Uma das melhores maneiras de você provar da grandiosidade de Deus é vendo a glória dele na criação, abrindo seus olhos para essa realidade. Isaías já falou sobre a reação dos anjos. Agora, no versículo 4, leiam comigo. Ele fala da reação do templo. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele relata aqui o impacto que a santidade de Deus causou naquele lugar. E o impacto foi tão forte que a madeira, o ferro e a pedra tiveram o bom senso de tremerem diante da glória de Deus. Pensem nisso, apesar de serem objetos inanimados, sem vida, sem inteligência, eles tiveram o bom senso de tremerem diante da glória de Deus. Mas a coisa que mais tremia naquele momento não era o templo, era o próprio Isaías. No versículo 5, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, viram o Senhor dos exércitos. Na Bíblia, o profeta nada mais é do que um porta-voz de Deus. Ele é alguém que está encarregado de transmitir para o povo a mensagem de Deus. E às vezes, a mensagem de Deus para o povo era uma mensagem boa. Quando a mensagem era boa, eles introduziam a mensagem dizendo, bem-aventurado. Uma mensagem de bênção. Mas às vezes também a mensagem era uma mensagem de maldição, de ira, de castigo e de juízo. E quando a mensagem era uma mensagem de maldição, o profeta, ele introduzia a sua mensagem dizendo, ai de vós. Ai é o oráculo que o profeta usa para descrever a maldição que Deus está colocando em alguma nação, em algum lugar ou em alguma pessoa. Isso quer dizer, irmãos, que o que Isaías está fazendo aqui é algo radical. Ele contempla a santidade de Deus e a luz dessa santidade revela o quanto ele é sujo, o quanto ele é pecador, o quanto ele é imundo diante do brilho tão intenso da pureza de Deus e da santidade de Deus. E a consciência da miséria que Isaías tem, da sua própria miséria, é uma consciência tão profunda que ele lança uma maldição naquele momento, não contra o povo, mas contra si mesmo. Ele diz, ai de mim. E, irmãos, nesse momento, o discernimento que Isaías tem da sua condição espiritual é um discernimento tão aguçado que ele começa a perceber os pecados mais sutis, incontroláveis e imperceptíveis na vida de uma pessoa, que é os pecados da língua. Eu sou um homem de lábios impuros. Tente imaginar o sentimento que estava entrando no coração de Isaías naquele momento. Aquilo está sendo traumático para ele. Ele está contemplando o Criador em toda a sua santidade. Ele está tendo uma visão de quem Deus é. E na medida em que ele entende quem Deus é, ele entende também quem Isaías realmente é. Na medida em que ele enxerga a santidade de Deus, ele enxerga os seus próprios pecados. E não apenas os seus próprios pecados, mas também os pecados do povo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu imagino a mente de Isaías viajando pela cidade, pela praça, pelo templo, pelo mercado, pelas casas, e lembrando o quanto as pessoas compartilhavam do pecado por meio da língua. Um povo de lábios impuros. Resumindo, o que aprendemos aqui é que quando os olhos de Isaías se abriram para ver a santidade de Deus, os olhos de Isaías se abriram para ver os próprios pecados. E aprendemos aqui, irmãos, que conhecer a Deus é conhecer a si mesmo. É impossível conhecer um pouco da santidade de Deus sem ser extremamente envergonhado, humilhado e quebrantado com os próprios pecados. Há muitas pessoas que conseguem enxergar sujeira em todos os lugares, menos em si mesmas. Pessoas que enxergam sujeira na política, sujeira no mundo, sujeira na igreja, sujeira aqui, sujeira acolá. Mas pergunte o quanto essas pessoas conhecem a sujeira do próprio coração e elas não vão ter muita coisa para dizer para você.
Mas, irmãos e irmãs, a prova de que realmente conhecemos a Deus é o fato dos nossos olhos se abrirem para que a gente veja o quanto somos impuros, o quanto somos sujos, o quanto somos pecadores e imundos fora do sangue de Jesus Cristo. É impossível olhar para a santidade de Deus sem dizer ai de mim, não ai do mundo ou ai da igreja, mas primeiramente, ai de mim, ai de mim. Mas continuando o texto, para encerrar, vemos que Deus coloca um ponto final no desespero de Isaías. Recapitulando com vocês, Isaías já contemplou a imortalidade de Deus, a soberania de Deus, a santidade de Deus, a majestade incomparável de Deus, e agora ele contempla a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Versículos 6 ao 8. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com um tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é um momento glorioso, irmãos. É aqui onde Isaías descobre que o Deus Santo é também um Deus de graça, que o Deus Santo, Santo, Santo é também um Deus de abundante misericórdia. Deus não esmagou Isaías naquele momento. Deus também não disse a Isaías: Isaías, você está sendo sério demais com isso tudo. Pare um pouco, relaxe um pouco. Ele não diz isso. Deus envia um anjo, e esse anjo tira a brasa do altar com um pedaço de ferro e conduz a brasa à boca de Isaías, uma purificação precisa. Sua boca está suja, então vamos limpar. Aqui está a brasa, isso vai doer um pouco, mas é necessário. Ele encosta aquela brasa nos lábios de Isaías, representando a purificação, e a graça de Deus se manifestou naquilo tudo. Porque a culpa que pesava nos ombros de Isaías foi derrubada, o pecado que atormentava o coração de Isaías foi também perdoado pelo juiz de toda a terra. E mais tarde, no Evangelho de João, capítulo 12, e versículo 41, descobrimos que a visão que Isaías está tendo aqui é uma visão de Cristo, é uma visão de Jesus. Irmãos, Cristo é o Rei que não pode ser vencido pela morte. Cristo é o Rei que está assentado no trono. Cristo é o Rei cuja majestade é infinita. E por fim, Cristo é o Rei que restaura aqueles que de coração quebrantado confessam os próprios pecados. Sem dúvidas, essa parte da experiência de Isaías é um grande exemplo que mostra para nós o quanto vale a pena confessar os nossos pecados. Às vezes, pecamos, caímos e desobedecemos a Deus, e o pecado lança o nosso coração em um lago de desespero, de angústia, de dor. Se você não é crente, talvez você não saiba do que eu estou falando. Se você é um crente nominal, talvez você não passe por isso. Mas um crente de verdade, quando ele peca, ele não consegue ficar tranquilo diante dos próprios pecados. Ele fica angustiado. Isaías passou por algo parecido quando viu seus próprios pecados, mas ele encontrou a solução. Ele confessou o pecado dele e ele alcançou graça e misericórdia. E, irmãos, não pensem que essa é uma promessa que está limitada a esse homem, ao profeta Isaías. Essa é uma promessa que se estende a todos aqueles que desejam receber o perdão de Deus e a graça de Deus. Todos aqueles que se aproximam do Rei dos Reis, que se aproximam de Cristo, o Rei que desceu do trono para a cruz, por meio do arrependimento, por meio da fé, são perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. E o texto termina relatando para nós o desafio que Deus lançou no ar naquele momento. Quem irá por nós? Sem dúvida, um plural que indica a trindade, a triunidade de Deus. E Isaías, depois de ver a majestade de Deus, ser quebrantado com os próprios pecados e provar da graça de Deus, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não estava apenas indicando a sua localização geográfica, ele estava indicando a sua disposição em compartilhar com os outros a graça que ele tinha recebido de Deus. Eu concluo dizendo que conhecer a Deus é uma experiência radicalmente transformadora. Radicalmente transformadora. É isso que aprendemos nesse texto. E com isso em mente, eu desafio você a continuar conhecendo o seu Deus. Como está no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, para que esse conhecimento de Deus transforme a nossa vida da mesma maneira que transformou a vida de Isaías. Que Deus nos abençoe.